Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Esplendor. Agora no seu rádio. Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Esplendor. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. E começa agora mais um Esplendor Entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro e no programa de hoje vamos falar sobre aleitamento materno, mitos e verdades. O aleitamento materno reduz os casos de diarreia, infecções respiratórias, alergias, diabetes, hipertensão, colesterol alto e obesidade. A amamentação promove o melhor desenvolvimento da cavidade bucal do bebê. Estudos demonstram que crianças que foram amamentadas apresentam melhor desenvolvimento cognitivo. E para falar sobre a amamentação, vamos conversar com Carolina Vasconcelos, nutricionista graduada pela Unirio, mestre em nutrição clínica pela UFRJ e consultora em amamentação da Mamar e Nutrir. Primeiramente, gostaria aqui de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Seja bem-vindo a este bate-papo, Carolina Vasconcelos. Olá, Daniel, muito obrigada pelo convite. Espero hoje poder, com esse bate-papo, esclarecer dúvidas, trazer informação atualizada, informação baseada em ciência, em evidência científica, para que a gente possa trazer mais conteúdo interessante para a galera. Ok, então conta pra gente um pouquinho sobre como foi seu início de carreira e o que te levou a ser consultor em amamentação. Pergunta legal, Daniel. Eu sou nutricionista. Trabalhei por muito tempo com adultos, né, com cuidado a indivíduos coronariopatas, né, que têm algum problema de coração. E quando eu me tornei mãe e vivenciei a experiência da maternidade, a nutrição materno-infantil, cuidar da alimentação, né, desde o primeiro momento em que a gente se alimenta, que é o leite materno, né, a amamentação é isso. O nosso primeiro contato com o alimento é o leite materno, é o seio da mãe. Isso se tornou um assunto para mim muito importante. Eu visualizei na prática que esse era o primeiro cuidado que eu poderia fazer para a saúde da pessoa. Ser amamentado é prevenção de diversas doenças, como você acabou de mencionar, é um início saudável para a vida. E eu entendi que focar nesse cuidado, trazer a minha atuação profissional para esse cuidado materno-infantil, era o início de tudo. Era poder fornecer os primeiros passos no cuidado de uma alimentação melhor, uma pessoa mais saudável, de bons hábitos de vida. E foi assim, com a chegada da maternidade na minha vida, que eu voltei os olhos para a nutrição materno-infantil e mudei a trajetória da minha carreira. Isso que me fez ter uma atenção maior a esse grupo. Ok, muito legal isso. E, bom, então vamos entrar direto agora no assunto, né? Quais são as vantagens da amamentação para o bebê e também para a mãe, né? Quais são as vantagens? Sim, é muito importante a gente falar isso, porque o aleitamento materno, a gente pensa, claro, né, num alimento que ele é perfeito, desenhado de forma perfeita para o bebê, de mais fácil digestão, com ingredientes em quantidades e em formatos adequados para aquela criança absorver melhor, se desenvolver, e por isso que a gente consegue prevenir, né, muitas infecções como diarreia, pneumonia, otite. A gente sabe que no mundo todo, né, se a gente tivesse todas as crianças do mundo tivessem a oportunidade de serem amamentadas desde a primeira hora de vida, a gente conseguiria uma redução de 13% da mortalidade infantil. Caramba. Em menores de 5 anos. Então é algo muito significativo. Para a criança, eu acho que é algo mais óbvio, né, da gente pensar. Sim. Só que a mulher também ganha muito com isso. Se é o alimento perfeito e a melhor forma de iniciar
a alimentação saudável para a criança, a mulher, por sua vez, ao amamentar, ela também produz algumas mudanças em seu corpo que geram, por exemplo, a possibilidade de diminuir os casos de câncer de mama, de ovário, de útero, uma menor possibilidade de desenvolver diabetes ao longo da vida, além de uma associação positiva para a saúde mental também da mulher, né? Hoje a gente tem falado tanto sobre saúde mental e a gente sabe que amamentar pode favorecer um aumento da autoconfiança dessa mulher, um aumento da sua autoestima. Isso pode fazer com que também, psicologicamente falando, seja mais um ingrediente até para o cuidado de uma depressão pós-parto. Enfim, a amamentação está associada positivamente com esse cuidado. Ok. E quais são as principais dificuldades no início da amamentação e também quais os principais problemas que podem ocorrer durante a amamentação? Eu acho, Daniel, que as principais dificuldades que a gente enfrenta ao amamentar, eu acho que tem muito a ver com o nosso, talvez, desconhecimento e despreparo sobre o comportamento do bebê. Eu costumo dizer que se você tem uma ideia mais realista do que é o pós-parto, do que é o puerpério, do que é um bebê recém-nascido, as coisas fluem melhor. Então, assim, um recém-nascido é um ser muito dependente. Ele precisa de muito colo, ele vai recorrer ao seio diversas vezes, não só por fome, né, ou por sede, mas por aconchego, por carinho, por estar se adaptando a esse novo mundo. E muitas vezes a família ela vai confundir esse apego, essa necessidade de estar junto com um leite fraco, com um leite insuficiente, como se a amamentação não estivesse dando conta de satisfazer aquele bebê, porque ele já está chorando, porque passou pouco tempo, aquele bebê só quer ficar no colo. Então, existe talvez um imaginário coletivo, não vê a realidade, na verdade, do que é ter um recém-nascido, né? Aquela ideia de que o recém-nascido, ele mama e dorme, vai ficar ali num bercinho ou num carrinho sozinho, parado. E essa não é verdade. Então, eu acho que essa expectativa que não se relaciona de fato com a realidade pode fazer com que a gente passe a acreditar que aquela mulher não está produzindo leite suficiente, ou que aquele mito, né, de que o leite é fraco, e por isso tem que dar uma fórmula. Então, isso que acaba atrapalhando muito a amamentação, né? Então, tem essa questão muito do psicológico, do imaginário, de que talvez a gente não esteja conseguindo prover um aleitamento adequado. E tem também, claro, uma questão de prática, né? Então, somente se a gente pensar numa mãe que está amamentando pela primeira vez, que jamais, né, treinou esse ato, pode ser que num primeiro momento ela não consiga posicionar esse bebê de forma tão fácil no seu colo, que ela tenha dificuldade em fazer o bebê sugar da forma correta. E com isso, claro, a gente pode aparecer algumas fissuras, alguns machucados nesse seio. Pode ser que essa mama tenha o que a gente chama de engurgitamento, que é quando a mama fica muito cheia, né, não consegue drenar, o bebê não suga de forma tão adequada, tão perfeita, e aí aquele leite acaba ficando retido, em vez de sair, aquela mama fica muito pesada, dolorida, pode levar ali a uma inflamação local, que é como a gente chama mastite. Então tem questões práticas mesmo, que estão relacionadas, né, a gente está fazendo muitas vezes pela primeira vez aquele ato de amamentar. Então pode ser que nem sempre o bebê encaixe a boquinha correta no peito, a gente não se posicione tão bem aquele bebê, esse leite não seja totalmente extraído, e com isso surjam algumas fissuras, né, seja doloroso a hora da amamentação, porque o bebê não pegou, não fez da forma correta, isso acaba acarretando um machucado, um engurgitamento. Então isso são coisas que são típicas de acontecer por a nossa inexperiência, por às vezes uma desinformação. E aí, geralmente, são essas dificuldades que a gente acaba encontrando quando uma mulher, por exemplo, busca auxílio, né? Porque não está conseguindo amamentar de forma prazerosa, de forma tranquila. E como é que você evita esses machucados, essas rachaduras aí? O que a mãe pode fazer para evitar ou, se aparecer, como cuidar? Então, a primeira coisa que a gente fala é buscar informação, né? Então, ainda na gestação, é super importante que essa mulher, através de algum profissional que entenda de aleitamento, então tem consultas pediátricas pré-natais que a gente chama, né? Que é quando a pessoa vai até o pediatra, conhece esse pediatra antes mesmo do bebê nascer. Consultoras em amamentação, como é o meu trabalho, que são profissionais que se capacitam em atuar em amamentação. Os bancos de leite, que são iniciativas públicas do Sistema Único de Saúde,
onde a gente tem profissionais ali, tanto de medicina, de enfermagem, de nutrição, fonoaudiologia, que são capazes de instruir essa mulher para que ela já tenha uma ideia de como posicionar esse bebê, de como segurar a mama, de como levar, né, o bebê ao seio, para que ela possa ser instruída dos sinais precoces, né, de um possível problema. Então, olha, fica alerta, se acontecer isso, se você sentir dessa forma ou de outra, isso pode indicar um problema, isso pode acontecer, enfim, pode levar a uma ferida, uma machucado. Então, eu acho que, primeiro de tudo, é informação. Quanto melhor essa mulher está informada sobre o que é amamentar, o que é normal de acontecer, o que é um sinal de alerta, isso é o que de melhor a gente pode fazer para prevenir a fissura, o machucado, né? Uma vez que ele aconteça, a gente vai primeiro buscar a causa, né? O que está causando isso? É simplesmente um mau posicionamento? E se essa mulher foi ensinada, né, a colocar esse bebê melhor no peito, ele vai cicatrizar, não vai machucar mais, enfim. Então, a primeira coisa é sempre descobrir o que lhe motivou esse machucado, o que levou a se machucar. E hoje em dia também a gente tem uma alternativa mais recente que tem mostrado bons resultados, que é a aplicação local de laser. Então, alguns profissionais têm se capacitado, né, para fazer aplicações de laser no local, porque aceleraria a cicatrização, poderia ter algum efeito analgésico, enfim. O que a gente sabe hoje em dia é que muitas pomadas que se usavam, né, no local, algumas iniciativas como passar a casca de uma fruta, né, esfregar ali no local para estimular uma cicatrização, não são recomendadas. Antigamente também tinha-se a prática de tomar banho de sol, isso não se mostrou interessante, mas algo que sempre funciona muito bem, que a gente sempre vai sugerir, é que o próprio leite materno seja colocado na região que está machucada, né? Então, legal. Conseguimos ali, vamos identificar a causa, né? Então, a causa era que realmente o bebê estava mal posicionado. Então, a gente ensina essa mulher a dar um suporte melhor na mama, posicionar melhor o bebê, ajeitar a pega, que a gente chama, né? A forma como o bebê pega ao seio. Então, ajeitou a pega, eu sei que, bom, descobriu a causa do problema, está acertado para esse problema não continuar. Mas aquele machucado que já está ali, vale muito a pena que ao final da mamada, ela pegue um pouco do seu próprio leite, passe na região, se possível, deixar secar ao natural, deixar isso ser exposto, não precisa estar exposto ao sol, é só que deixe secar ao natural, tentar com sutiã, tentar com top, roupa por cima, mas deixar aquele leite secar ali, porque o próprio leite materno, ele tem ação cicatrizante, ele pode ajudar aquele machucado, aquela ferida a cicatrizar melhor. Ok. E o que é colostro? Que muita gente fala sobre colostro, que é o primeiro leite. Como é que é isso? O que é colostro? Isso mesmo. O colostro é o primeiro leite que a gente produz. Algumas mulheres, até durante a gestação, às vezes vão notar a saída de uma secreção amarelada, né, um pouco mais viscosa do seu seio. Mas é mais comum que ele apareça após o nascimento do bebê, né? Então, quando o bebê nasce, o primeiro leite que vai ser produzido e que vai ser ofertado ao bebê, que na hora que ele sugar ele vai obter, é o colostro. Que ele tem como uma diferença ser um leite mais amarelado, que ele tem bastante do beta-caroteno, que é a vitamina A, que dá essa coloração mais amarelada para ele é mais viscoso e ele é muito rico em proteína e anticorpos. A gente costuma falar que é como se fosse a primeira vacina do bebê. Sim, legal. Né? É um leite que ele tem essa característica de proteção. E aí vai ser esse primeiro leite que vai ser produzido nos primeiros dias, e conforme esse bebê for sugando mais, tiver mais acesso ao peito, mamar em livre demanda, que é como a gente chama, né? Quando esse bebê, toda vez que ele dá sinais de que quer ir ao seio, ele é levado ao seio. Tem que se ficar contando, né? Se ele vai ficar 15 minutos, 10. Sempre que ele dá sinal de que quer ir ao peito, a gente leva ao peito. E da mesma forma, quando ele dá sinais de que ele não quer mais ser amamentado, né, que ele vai largar esse peito espontaneamente, a gente respeita. E sempre que a gente está atento aos sinais do bebê, a gente responde positivamente esses sinais, a gente fala em amamentação em livre demanda, que é essa amamentação que ocorre de acordo com o desejo desse bebê, com os sinais que ele dá de que ele precisa ou não ser amamentado. Conforme isso vai sendo respeitado, esse bebê vai sugando o colostro, a gente vai estimulando esse corpo a produzir cada vez mais leite materno, e ao longo dos dias do nascimento, esse leite vai mudando um pouquinho sua composição, vai ganhando mais gordura, mais carboidrato, mais água,
outros nutrientes vão aparecendo em maior quantidade, ele muda um pouco de aspecto ali, de coloração, de viscosidade, e aí acaba, né, esse colostro sai para que esse outro leite ganhe outras características. Mas basicamente falando, é como a gente chama esse primeiro leite que sai um pouquinho mais rico em proteína, um pouquinho mais rico em anticorpos. Ok. Você chegou até a comentar aí mais no início aí sobre leite fraco e tal, que as mães acham, e até muitas desistem de amamentar porque acham que a criança não está ganhando peso. Existe leite fraco? Não existe leite fraco. Isso é muito legal da gente abordar. O leite daquela mulher sempre vai ser muito apropriado para o leite do seu bebê, né? Tanto é que a gente já tem pesquisas mostrando que, por exemplo, a mãe de um bebê prematuro, ela tem características no seu leite inicial diferente daquele que nasce a termo, no tempo correto, justamente para poder se adequar à capacidade daquela criança de digerir, de absorver e dos nutrientes que ela mais precisa naquele momento. Então, o leite, ele sempre tem uma adequação para aquele bebê. O que pode acontecer é uma baixa produção de leite. Então, de fato, a gente pode ter algumas mulheres que, por algumas questões de saúde própria, inerente daquela mulher, por questões ambientais, por um bebê que às vezes tem dificuldade de sugar, ela pode ter uma redução da sua produção, tá? Na maioria das vezes, essa baixa produção, Daniel, ela é reversível. Então, ela acontece por um fator externo. Então, às vezes, um bebê que está usando chupeta, por exemplo. Então, às vezes, ele faz o sinal de querer sugar, de querer ir ao peito, só que em vez de ser levado ao peito, ele é dado uma chupeta para ele. Então, o que acontece? Ele está ali sugando a chupeta, gastando caloria, fazendo um esforço, né? Mas não está recebendo nada em troca, porque aquela chupeta não vai dar leite para ele. E, por sua vez, aquela mulher, a mama dela está deixando de ser estimulada. Porque toda vez que eu tiro o leite da mama, se esse bebê suga, o meu corpo recebe sinal de que, opa, então tem que produzir mais. Para continuar essa produção ser suficiente, a demanda ser suficiente ao que o meu bebê precisa. Então, muitas vezes pode ocorrer, e aí a chupeta é só um exemplo disso, né? Outras coisas podem interferir, de a gente acabar algum fator externo interferindo nessa produção. E na hora que eu tiro esse fator externo, o bebê volta a mamar em livre demanda, essa produção aumenta e aí isso se equilibra. Então, uma baixa produção pode acontecer e na maioria das vezes é uma baixa produção que ela é reversível. Eu consigo contornar e aquela mulher volta a produzir a quantidade de leite que tem para o seu bebê crescer. Mas leite fraco, um leite que seja ruim, que aquela mãe produza muito, mas é esse leite assim, tá com pouca caloria ou com pouca proteína, com pouca gordura, não vai ter. Podem ficar tranquilas que é sempre o suficiente para aquela criança. É porque muita mãe tem dúvidas em quanto foi que meu filho mamou. Eu lembro quando eu tive meus filhos aqui, minha mulher, a gente teve uma assessoria. O que ela fazia? A gente, antes da mamada, ela pesava a criança e ela dava o peito. E depois que acabava, ela pesava e aí a gente tinha uma condição de quantos, teoricamente, de peso de leite entrou para a criança, porque dava essa diferença. Então a gente sabia, numa média lá, se ela mamou bem, se ela mamou pouco e tal. Isso aí, normalmente, a gente fazia no início. Depois parou, mas que ela também ganhou peso, nós não tivemos problema com isso, graças a Deus. Uma dúvida que muitas mães têm. Até quantos meses o leite deve ser exclusivo e nada mais de alimento deve ser dado à criança? E também, quanto tempo eu devo amamentar meu filho? Até quanto tempo? Bacana. A gente tem uma diretriz que acabou até de ser, recentemente foi atualizada no final de 2019, que é um documento chamado Guia Alimentar para Crianças Brasileiras. Esse guia alimentar ele é muito interessante de ser lido, recomendo quem esteja nos ouvindo agora buscar na internet, porque, enfim, o acesso é gratuito. É um documento do Ministério da Saúde que foi atualizado em 2019, e lá ele é muito claro em falar. O ideal é que a criança seja amamentada por 2 anos ou mais, sendo de forma exclusiva até os 6 meses de vida. Ou seja, o que isso quer dizer? A gente não tem limite máximo para amamentação. Uma criança que continua sendo amamentada com 3 anos, 4 anos, não há qualquer problema, não há nenhuma questão de saúde, não há nenhum efeito colateral, enfim. Quanto mais tempo essa criança for amamentada, melhor. E aí a gente sabe que se nos primeiros 6 meses de vida esse bebê tiver acesso somente a leite materno, que não seja oferecido para esse bebê antes dos 6 meses, chá, água, suco,
que não seja ofertado nenhuma comida antes dos 6 meses, esperar os 6 meses para iniciar esse consumo, né, de sólidos da fruta, do feijão, enfim. Isso é o mais interessante, porque esses primeiros 6 meses de vida, a gente sabe que o leite materno é capaz de suprir totalmente as necessidades. Necessidade de água, de hidratação, necessidade de ferro, necessidade de proteína, enfim, de tudo que um bebê precisa para crescer e se desenvolver, o leite materno é mais do que suficiente. E a partir dos 6 meses, eu vou começar a introduzir os alimentos, vou começar a oferecer a fruta, o arroz, o feijão, carne, enfim, mas eu vou continuar oferecendo esse leite materno em livre demanda. A gente sabe que durante o primeiro ano de vida, os primeiros 12 meses, Daniel, por mais que a criança já coma, né, e seja uma criança que receba muito facilmente, né, tem uma introdução alimentar tranquila, que a criança tem curiosidade por comer, aceita bem um leque variado de alimentos, ainda assim, como o estômago da criança é pequenininho, ela ainda está aprendendo a digerir esses alimentos, que é uma novidade, né, aprendendo a mastigar. Então, a gente sabe que até o primeiro ano de vida, a base da alimentação vai continuar sendo leite materno. Vai ser o leite materno que ainda vai prover a maior parte dos nutrientes que a criança precisa. E o alimento, na verdade, vai complementar o leite nesse primeiro ano. Então, a gente fala que o primeiro ano, a gente sabe que o leite materno tem um peso muito interessante na nutrição, tem um peso muito forte. A comida é apenas um complemento. E a partir dos 12 meses, isso vai virando um pouco o jogo. A alimentação já está mais estabelecida, a criança já consome os alimentos, né, no mesmo formato, na mesma consistência da família, e aí esse leite materno ele vai ganhando, digamos, menos destaque, mas ele vai ser continuado até 2 anos ou mais, até que mãe e bebê decidam encerrar esse capítulo aí das suas vidas. É isso. Carolina, o que é amamentação cruzada? A amamentação cruzada é quando uma mulher amamenta um bebê de outra mulher. Né? Então, eu amamento um bebê que não é meu filho. Então, isso é uma prática que ainda hoje é muito comum, né? Eu acho que quem já escutou a história de avós, né? Pais, mães, avós, a gente sempre ouviu falar, né? Que a nossa avó, na época que ela deu à luz, tinha outras crianças que nasceram e ela acabou amamentando o filho da vizinha, o filho da prima, ou o contrário, né? Nossos pais foram amamentados por uma tia. Isso é algo que faz muito parte da nossa cultura, né? Essa relação, muitas vezes, de família, de vizinhos, né? Que faziam esse tipo de amamentação, amamentar uma criança que não é seu filho, não é sua. Só que é uma prática que a gente desaconselha. Enquanto profissional de saúde, nós desaconselhamos. Por quê? Porque pelo leite materno, alguns vírus, algumas bactérias, enfim, alguns micro-organismos podem passar pelo leite e chegar até o bebê. Como, por exemplo, né, uma das nossas grandes preocupações, o vírus do HIV. Então, como a gente sabe, né, vírus de hepatite, enfim. Então, como a gente sabe que alguns vírus podem, sim, passar pelo leite materno daquela mulher para o bebê e gerar uma infecção no bebê, fazer com que o bebê fique doente, a gente desaconselha, uma vez que a gente, muito provavelmente, não vai ter 100% de certeza que aquela mulher que está amamentando a outra criança possa estar livre, né, de alguma doença. Às vezes até a própria pessoa nem sabe que está doente e às vezes descobre, enfim, num exame aí de check-up qualquer, porque não estava nem apresentando sintomas. Então, por essa possibilidade, por esse risco, como profissionais de saúde, nós sempre ficamos atentos a desaconselhar que uma mulher amamente um bebê que não seja o seu. Ok. Você está sintonizado na Rádio Web Splendor e ouvindo o Splendor Entrevista. E no programa de hoje, estamos conversando com Carolina Vasconcelos, nutricionista e consultora em amamentação, sobre aleitamento materno, mitos e verdades. Carolina, existe uma forma correta de amamentar? Horário, alguma coisa assim? Uma rotina? O mais importante, como a gente falou, é fazer o que a gente chama de amamentação em livre demanda, Daniel. E a gente está atento aos sinais que o bebê dá. Então, por exemplo, o bebê, quando ele começa a ter fome, começa a querer ir ao seio, uma coisa muito comum que ele faz é jogar a cabecinha para o lado, em direção ao ombrinho, como se estivesse buscando alguma coisa mesmo na sua lateral.
E são os primeiros sinais que ele dá de que quer mamar. Um outro sinal que o recém-nascido também nos fornece é a levar a mão à boca. Então ele começa a levar a mão à boca, a chupar o dedo, a de repente, se tiver algum objeto próximo a ele vai lateralizar a cabeça e vai tentar ali sugar. Então isso é um sinal de que esse bebê quer ser amamentado. Então a ideia é levar ele ao seio, posicioná-lo bem ao seio e, com isso, deixar ele sugando até que ele decida espontaneamente largar esse seio. Em geral, se a gente está falando de um recém-nascido, o bebê ele vai mamar e logo em seguida ele vai dormir, vai ficar bem sonolento. O recém-nascido ainda não interage tanto, né, com a gente. Então é muito comum de que esse bebê recém-nascido vai começar a lateralizar a cabeça, vai botar dedo na boca, vai estar um pouco mais irritadiço, e aí ele vai ao seio, vai começar a sugar, e aí a gente vai deixar ele mamar, sugar o tempo que for. Não precisa contar se está 5 minutos, se está 10, se está 15, 20, não tem problema. Vai deixar até que ele mostre sinais de que ele está satisfeito, que geralmente esse bebê vai ficar mais relaxado, vai ficar sonolento, ele mesmo vai largar o seio espontaneamente. Então esses são os sinais que o bebê dá que essa mamada foi suficiente para ele, que ele está relaxado, né? Então a gente sempre vai sugerir que quando ele der esses sinais a gente leve ele ao seio, largou espontaneamente, oferta outro seio para ver se ele ainda quer um pouquinho mais, se ele quer continuar a mamada. Se ele quiser, ótimo. Se ele não quiser, tudo bem, foi suficiente para ele. E aí a gente fica esperando ele dar novos sinais para voltar ao seio. Então, quando a gente faz essa livre demanda, claro que a gente também, né, Daniel, bom ressaltar que a gente está falando de bebês que nascerão a termo, dentro de um peso saudável, de mães saudáveis, né? Existem algumas condições específicas, que a gente não vai abordar aqui detalhe por detalhe, que podem fazer com que a gente evite esperar mais de tantas horas entre o intervalo de uma mamada e outra, tá? Tem algumas condições específicas que podem exigir da gente um cuidado maior. Mas, de maneira geral, um bebê e mãe saudável, a gente vai seguir pelos sinais que o bebê dá. Então, pode ser que ele mame agora e mame só o peito esquerdo, por exemplo, e só dê sinais que quer mamar daqui a 3 horas. Pode ser que ele mame o peito esquerdo, que eu ofereço o direito, ele mame também, e daqui a 2 horas, em vez de 3, ele peça para mamar novamente, né? Dê sinais de que quer ser amamentado. Então, a livre demanda é isso, é a gente ficar mais atento aos sinais que o bebê dá, ao comportamento desse bebê no seio e fora dele, do que ficar preso a um relógio. Se é daqui a 3 horas, se é daqui a 2, se ele mamou 15 minutos, ou só 5. Então, de maneira geral, para um bebê saudável, a gente esquece essa questão de tantos minutos no peito, ou tantas horas entre uma mamada e outra, e olha para o comportamento dele. Esse comportamento é que vai guiar as nossas iniciativas, e em geral isso dá muito certo. É o que melhor a gente pode fazer para essa produção de leite continuar legal, para esse bebê adquirir o volume de leite que ele precisa para crescer e se desenvolver. A cirurgia de mama, de redução de mama, ou mesmo implante de silicone, pode interferir na amamentação? Pode ser uma interferência. A gente não tem como falar, Daniel, se a mulher fez uma cirurgia de redução de mama, ou se ela fez implante de silicone, se ela tem menos tantos % de chance de amamentar ou não. Isso não é uma matemática, né? A gente não consegue saber pelo tipo de cirurgia ou pelo tipo de intervenção se tem menos tanto % ou não de chance. Isso a gente não tem como observar. Porém, muitas vezes é uma condição que a gente chama de risco. Então, dependendo da cirurgia de mama, pode ser que tenha se tirado muito de tecido mamário, que é esse tecido produtor de leite. Então, dependendo do quanto desse tecido foi retirado, talvez por exemplo, era uma mulher que tinha uma quantidade de tecido, né, glandular ali muito grande. Então, pode ser que eu tenha retirado um tanto e o que me sobrou ainda seja mais do que suficiente para produzir uma boa quantidade de leite. Como pode ser que não, tenham tirado demais desse tecido. E aí minha produção sempre vai ficar aquém do necessário, porque a minha condição natural foi muito alterada. E a gente também, além da questão desse tecido mamário, que é o que produz o leite, a gente tem os ductos, né? Então eu tenho tecido onde produzido esse leite, e esse leite vai escoar por ductos até o mamilo, que seria ali o ponto de saída.
Esses ductos, Entendi. muitas vezes, em algumas cirurgias, eles são cortados, eles são interrompidos, né? Aham. Os ductos têm uma vantagem que durante o processo de gestação, muitas vezes eles podem se recompor. Então, muitas vezes ele vai se recompor e não vai ser problema nenhum para que esse leite que está produzido seja escoado. Aham. Mas a gente não tem como garantir. Então, o que é importante? Uma mulher que já passou por alguma cirurgia de mama é uma mulher que possivelmente tem mais chance do que as outras de ter dificuldade, né, um maior risco de dificuldade em amamentar. Então, é muito importante que essa mulher esteja amparada por um profissional que entenda de amamentação. Então, procure um banco de leite ainda gestante, procure uma consultora de amamentação ainda gestante. Saiba como você pode se informar, o que você já pode fazer para que você esteja atenta aos sinais, se esse bebê está mamando bem ou não. Então, tem muita coisa que a gente vai olhar, né? Você deu o seu exemplo particular da questão da pesagem do bebê antes e pós-mamada, né? Então, tem coisas mais sutis que a gente vai usar no dia a dia como indicador de amamentação. Como, por exemplo, o quanto de xixi esse bebê está fazendo. Sim. Como é que está esse cocô, qual é a característica desse cocô, se está fazendo cocô todo dia. Então, um bebê recém-nascido, vou pegar aqui o exemplo do recém-nascido, porque é onde, em geral, a gente tem as maiores dificuldades, né? É no início do processo de amamentar. Com certeza. Então, se eu pego um bebê recém-nascido, eu sei que esse bebê recém-nascido, na sua primeira semana de vida, ele vai aumentando dia após dia o número de fraldas de xixi. Né? Então, no primeiro dia ele vai gastar uma fralda de xixi, no segundo 2, no terceiro 3. Eu sei que em uma semana de vida, eu tenho que ter um bebê molhando pelo menos umas 3 fraldas de xixi. Sim. Então, se eu tenho um bebê que já completou uma semana de vida e não molha nem 4 fraldas de xixi, se esse bebê não está fazendo cocô, e a gente sabe que fazer cocô diariamente é algo importantíssimo para um recém-nascido, porque indica, né, o cocô é um indicativo de que o leite está entrando. É claro. Se eu tenho leite entrando, vai ter cocô sendo formado e saindo. Então, se eu não tenho cocô saindo num recém-nascido, isso é um sinal de alerta. Então, essa mulher, que por ter feito uma cirurgia de mama, pode apresentar um risco maior de dificuldade em amamentar, ela tem que já ir para esse momento muito preparada, muito atenta aos sinais, para que essa intervenção seja feita de forma mais rápida possível, para que a gente já tome algumas medidas necessárias para proteger essa amamentação, para que ela possa, de fato, amamentar com mais tranquilidade. Ok. Assim, qual é a dica que você daria para uma mãe que trabalha fora e que precisa continuar amamentando depois do fim da licença maternidade? O que você pode sugerir para ela, como é que ela deve proceder? Se ela tem dificuldade em sair do trabalho, como é que ela faz? Sim, a nossa realidade, né, apesar da gente ter ali como direito, quando a mulher volta ao trabalho, se o bebê tem menos do que 6 meses, a gente tem direito a 2 intervalos de 30 minutos por dia, né, por jornada de trabalho para poder amamentar. Mas a gente sabe que a nossa realidade é que isso é quase que inviável, né, as pessoas conseguirem voltar para casa para conseguir amamentar. E o bebê, com certeza, vai precisar de mais mamadas do que só esses 2 momentos durante essa jornada, que muitas vezes é longa. Então, o que é importante para essa mulher? Um mês antes de terminar a licença maternidade, já começar um processo de ordenha, que é, né, ou de forma manual, com a mão, ou com aquelas bombinhas de tirar leite. A gente criar um hábito de ordenha e tirando leite materno, guardando em potinhos estéreis no congelador. O leite materno ele pode ser congelado, não tem problema algum, não atrapalha a sua qualidade, não altera a sua composição. E esse leite materno ele vai sendo guardado para formar um estoque, de forma que, quando você não tiver com seu bebê, alguém possa ofertar o seu leite para ele. E é muito importante que essa oferta seja feita de forma segura. Né? Como é que é essa oferta, para quem está nos ouvindo? A gente tem que evitar que o bebê, por exemplo, seja amamentado através de uma mamadeira, que é o que é muito comum que se usa, né? É uma coisa muito da nossa cultura. A mamadeira, por ter um bico muito diferente do bico do seio materno, fazer com que esse leite saia numa velocidade, num fluxo muito diferente do que é o fluxo da mama, ela pode causar o que a gente chama de confusão de bicos ou confusão de fluxos. E atrapalhar. Quando o bebê for para o peito, ele acaba esperando, né, que seja ali um processo igual que era da mamadeira, e isso vai gerando uma certa confusão. Então, qual é a forma mais segura? É a gente ofertar
esse leite da mãe, na ausência dela, ofertar num copinho ou numa colherzinha. Usar uma xícara, enfim, alguma coisa que não tenha bico, que o bebê não precise sugar, não precise imitar aquilo que ele faria no peito da mãe. Porque como o bico é artificial, né, um material totalmente diferente, o fluxo é diferente, isso pode gerar uma confusão que pode fazer com que, pela exposição recorrente, esse bico artificial, ele acabe preferindo o bico materno. E isso acabe gerando uma interrupção da amamentação, um desmame precoce, que é como a gente chama. Então, o melhor de tudo é ter o leite materno que foi ordenhado, guardado como estoque, que ele seja oferecido de forma mais segura para esse bebê. Isso, inclusive, Daniel, também tem um documento do Ministério da Saúde muito interessante, que explica isso por tintim, que é super fácil de achar pela internet, que é o cartilha, ele se chama Cartilha para a Mãe Trabalhadora que Amamenta. Olha que legal. Então, é uma cartilha assim, ilustrada, muito didática, como esse guia também que eu comentei, que é um documento que é bem didático, é feito para o público em geral mesmo, para que a gente tenha mais informações. Uma outra dúvida que eu acho que as mães têm muito ela tem 2 seios. Ela deve dar ao seu filho um, esvaziar ele totalmente, e depois da próxima mamada ela dá o outro seio enquanto o outro volta a encher? Ou ela pode dar os dois vão encher ao mesmo tempo, não vai ficar parecendo um Frankenstein, um peito pequeno e um peito inchado? É sempre bom a gente variar a oferta, né? Os 2 seios, a ideia é que eles sejam estimulados de forma ali muito parecidas, para a gente manter a produção, e, enfim, até por outras questões envolvendo até o bebê. É interessante mesmo que o bebê seja mudado de posição, né? Que ele seja amamentado em posições diferentes. Isso é interessante até para o desenvolvimento global do bebê também. Então, o que a gente sugere? Fui para uma mamada. Eu vou escolher ali, enfim, comecei ali pelo seio esquerdo. O ideal é, gente, deixar esse bebê mamando, como a gente mencionou, até que ele, por si só, de forma espontânea, largue aquele seio e resolva se não quer mais ser amamentado. Enfim, mostre saciedade, satisfação. Quando o bebê é bem pequenininho, eu sempre sugiro que nessa mesma mamada eu oferte o outro seio. Então, eu ofereci um seio esquerdo, ele mamou o quanto quis, se mostrou satisfeito, largou espontaneamente a mama. Eu sugiro oferecer o direito também, porque pode ser que ele queira mais um pouquinho, enfim. E aí a gente vai ter um estímulo bacana. Pode ser que essa criança, numa mamada, não deseje ambos os seios, só queira mesmo aquele primeiro e ficou satisfeito. Então, numa próxima vez, na próxima mamada, eu vou começar por aquele peito que não foi usado, né? No qual ele não foi amamentado. Até porque, muito provavelmente, esse seio que não foi sugado, ele vai estar mais pesado, ele vai estar um pouquinho mais cheio. Então, a própria mulher, ela vai sentir essa diferença, né? Ela vai sentir que um seio está mais pesado, um outro está mais leve. Então, esse que está mais pesado, que provavelmente ali tem algum acúmulo de leite, eu sempre vou começar por ele, porque ele provavelmente foi o que foi menos utilizado na amamentação. Então, em geral, a mulher consegue ver muito facilmente, mesmo que ela tenha esquecido que o último que eu ofereci foi esquerdo ou direito, mas vai ver pequenas diferenças, daquele que foi mais esvaziado, que foi menos, e aí a gente vai buscando fazer esse rodízio para manter uma boa produção em ambos. A gente escuta muita coisa a gente falar que a pessoa está com o leite empedrado. Existe isso mesmo? O leite empedra? Isso, sim. O que acontece é que se esse esvaziamento da mama não for feito a contento, o bebê, ou porque o bebê está com alguma dificuldade na sucção, ou tem alguma coisa, como a gente falou, o uso da chupeta atrapalhando a dinâmica, né, entrando ali, em vez do bebê ir ao peito, está sendo usada a chupeta, e aquele peito ali vai acabar acumulando um pouco mais do leite. Enfim, por alguns fatores, ou até mesmo um desajuste inicial, né, no início da amamentação, a mulher tem uma produção muitas vezes mais avantajada do que aquele bebê de fato precisa. Então, até que o corpo regule essa produção com a demanda que o bebê pede, pode ser que esse leite, a gente usa o termo, né, popular empedrar, que é o leite ficar ali acumulado dentro daqueles canais e ficar endurecido. E isso muitas vezes vai causar dor, vai causar vermelhidão, calor local. E é importante que a gente tenha cuidado com isso, porque esse leite que está ali estagnado, que está parado, ele pode acabar gerando uma inflamação local, que a gente chama de mastite. Pode virar até uma infecção, né? Se tiver associação com alguma bactéria, alguma coisa.
Então pode ser algo bem grave, né, que pode evoluir de forma grave, gerar um abscesso, que aí tem que ser drenado no hospital, enfim. Então o cuidado que a gente tem é de sempre manter essa mama mais vazia. Seja porque esse bebê vai estar sempre sendo amamentado e ele vai conseguir, com a própria dinâmica ali da amamentação do bebê e da mãe, vai conseguir gerar esse esvaziamento. Quando não for possível, porque de repente a minha demanda realmente é muito maior, minha produção é muito maior do que a demanda do meu bebê, a gente vai se utilizar de massagens, de ordenha, e aquele leite, por exemplo, pode até ser doado, já que o seu bebê já está satisfeito, está alimentado, digamos, um leite realmente em excesso, né? Se eu não estou, de repente, fazendo já o estoque para voltar a trabalhar, e eu posso usá-lo ali, guardá-lo por algum tempo, pode ir para doação, e isso a gente vai junto ali, eu, por exemplo, como consultora em amamentação, vou olhando caso a caso, primeiro para a gente identificar o que está causando esse engurgitamento, porque se for uma causa que a gente pode retirar, pode resolver, a gente já evita problemas futuros, e se for porque realmente no momento eu tenho uma produção mais avantajada, a gente vai ensinar técnicas e formas de evitar esse empedramento, de fazer muitas vezes o que a gente chama de ordenha de alívio, que é só realmente diminuir um pouquinho, fazer uma massagem, tirar um pouco daquele leite só para desempedrar, e aí, enfim, encaminhar para doação de leite, por exemplo, ou guardar para esse bebê, porque a gente sabe que cada vez que o leite sai, a gente estimula a produção, né? Sim. Então, a gente tem que ter, muitas vezes, a gente tem que ter cuidado com esse manejo, do quanto que a gente tira de leite, de como a gente emprega essa massagem para essa ordenha, porque em alguns casos a gente não quer ficar aumentando, mantendo a produção tão alta, a gente quer gerar um ajuste. Então, às vezes, um profissional ali ao lado, um consultor de amamentação, por exemplo, ou uma ida a um banco de leite, pode ajudar essa mulher a evitar esse empedramento, caso ele esteja acontecendo com muita frequência. Muito bacana. Existe diferença de leite da mama direita para a mama esquerda ou os leites são exatamente iguais? Não faz diferença nenhuma. É mito ou verdade isso? Eles são iguais, né? A gente vai partir do pressuposto que é um organismo só produzindo, né? O que pode acontecer por exemplo, o bebê, até por questões anatômicas, prefere às vezes uma mama do que a outra, e aí uma mama vai produzir mais leite, você vai notar que uma mama, ao você manipular, ela solta, né, leite mais fácil do que a outra, por exemplo. Isso é uma coisa muito comum de algumas mulheres relatarem. Em um seio, mal ela faz massagem, faz algum movimento, ele já espirra, esguicha o leite, enquanto que o outro seio não faz tanta quantidade. Então isso pode acontecer, né? Mas se a gente for olhar, se a gente fosse analisar o quanto de proteína, o quanto de gordura tem em cada um, vai ser igual. Vai ser extremamente parecido porque os nutrientes que compõem esse leite estão vindo do mesmo organismo, só que daquela mulher. A mama é só o local de produção de produção e de saída, né? Mas a mama em si, ela não contribui com nenhum nutriente em específico. O que pode acontecer é que você tem um pouco de tecido mamário mais de uma do que a outra, ou se é uma mais estimulada do que a outra, pode ter uma maior produção, uma facilidade de ejeção, de saída de leite, que um mamilo é de uma forma, às vezes o mamilo tem um outro formato, e aí pode gerar uma preferência, uma facilidade para o bebê sugar, mas não em composição, né? Nutricionalmente, esse leite vai ser igual. Bacana. Se você quiser agora, você pode divulgar suas redes sociais, contatos, telefones, e-mail, o que você quiser. Fique à vontade aí. O espaço é seu. Então, para todos que estão nos ouvindo, querendo entrar em contato comigo para discutir mais sobre nutrição materno-infantil, amamentação, então esse cuidado que vai desde a alimentação da mulher gestante, passando pela amamentação, pela introdução alimentar dos bebês. Vocês podem me achar pelo Instagram, no @mamarinutrir. Podem também me mandar um e-mail, mamarinutrir@gmail.com, ou podem me ligar para o DDD 21 98144 3496, e eu faço teleatendimento para todo o Brasil, para todo mundo. Então, com a virtude do momento que a gente está vivendo, da pandemia, o Conselho Federal de Nutrição nos possibilitou esse caminho de chegar até as outras pessoas por videochamada, por esse contato virtual. Então, Daniel, tem sido uma experiência muito interessante de atender mulheres em Portugal, que bacana.
na Inglaterra, nos Estados Unidos, para falar sobre amamentação, para falar sobre nutrição. Então, isso tem sido muito interessante. Então, caso queiram entrar em contato comigo, seja da região que for, do Brasil ou do mundo, podem acessar as redes sociais ou o telefone diretamente para a gente conversar, marcar um horário, vai ser mais fácil. Então, vamos repetir o telefone, é 21 Rio de Janeiro. Isso, DDD 21, que é do Rio de Janeiro, 981443496. Mamário Nutri. Bom, como tudo que é bom dura pouco, chegamos aqui ao final de nossa entrevista. Obrigado, Carolina Vasconcelos, por aceitar nosso convite em participar aqui deste bate-papo. Sucesso, muita saúde e volte sempre. Obrigada pelo espaço. Gostou dessa entrevista e quer ouvir novamente? Ou você perdeu algum episódio do Esplendor Entrevista ou mesmo quer compartilhar com seus amigos? Inscreva-se no canal da rádio no YouTube ou siga nossos programas no Spotify. A íntegra de nossos programas também está no formato podcast, no Splendor Play, e pode ser acessada no endereço www.splendorplay.com.br. Vai lá, faz uma visitinha, curta a rádio nas redes sociais e inscreva-se em nossos canais. Ainda está com dúvida? É só dar um Google por Rádio Web Splendor que vai aparecer tudinho. Continue acompanhando a nossa programação. Não saia daí. Até a próxima! Você acabou de ouvir Splendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Splendor. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você. Rádio Splendor.